Oi, espero que você esteja gostando dos episódios que eu estou preparando e que já aconteceram por aqui. Fevereiro tem muito mais e hoje vamos falar de um tema que é quase senso comum, mas que para a psicanálise tem um outro, como tudo, um outro lado que eu quero mostrar para vocês hoje. Vamos falar sobre empatia. O que é empatia? Solta a vinheta para a gente conversar. Então, empatia é uma palavra que está sendo relativamente muito utilizada e em vários contextos e de uma forma até meio equivocada. É uma palavra que tem sido até, de certa forma, banalizada. Então, o senso comum nos diz que empatia é a capacidade ou a habilidade da gente se colocar no lugar do outro. Vou fazer um parênteses e vou falar então o que é se colocar no lugar do outro para a psicanálise. Para a psicanálise, se colocar no lugar do outro é impossível. Tá bom. Vamos dar uns 3 passos para trás para pensar na história de cada um. Você tem uma história particular que diz muito sobre você. O jeito em que você enxerga o mundo diz muito sobre você. E diz muito sobre você, essa sua história, porque você é resultado, você é a influência do que você vivenciou, principalmente nos 7 primeiros anos da sua existência. Nos 7 primeiros anos, mais ou menos, da sua vida. Eu digo mais ou menos porque nós não somos uma ciência exata e nós podemos dizer que do 7º aniversário cravado ali estava todo o mapa, todo o seu destino ali cravado. Não é assim, mas tenha em mente que os primeiros anos, estes caracterizados pela sua infância, influenciam muito tudo que vai acontecer então depois. Muito do jeito que você vivencia a sua vida diz sim sobre tudo que aconteceu nessa fase. Então tá, o que isso tem a ver, Denise? Se você é o resultado direto dessa experiência, e se sim, ninguém é poupado dessa experiência constituinte destes primeiros anos de vida, eu posso afirmar que nenhuma história será igualmente replicável, inclusive para irmãos, tá? A criação pode ter sido a mesma, mais uma vez entre aspas, porque não é a mesma, porque os pais estão em momentos diferentes, por exemplo, então tudo pode ter mudado para aquela família e os estímulos que um filho tem não necessariamente são os mesmos estímulos que o outro filho terá. Então, mesmo irmãos, suas histórias também são diferentes. Então, se cada um tem, sim, essa história particular e única, que para a psicanálise a gente chama de subjetividade, esse jeito que você enxerga o mundo, esse jeito em que os afetos te atravessam, como exatamente eu tenho possibilidade de me colocar no lugar do outro, se o jeito que eu enxergo o mundo é totalmente diferente daquilo que me constitui? Algumas pessoas dizem assim,
Para entender o que o outro sente, calce os sapatos que essa pessoa calça. Então, para você entender o que aquela pessoa está sentindo, viva um pouco na pele dela. Se fosse fácil assim, a gente mudar de história, né? Então, eu vou deixar minha história um pouco em stand-by e eu vou trocar os meus sapatos para viver a história um pouquinho do outro, até para saber, porque a gente acha às vezes que a nossa história é a nossa pior história ou a verdade, o inverso também é verdadeiro. Nós às vezes temos a fantasia de que a grama do vizinho é um pouco mais verde que a nossa. Então, se fosse fácil trocar os sapatos, talvez nós enxergaríamos um pouco a nossa história de forma diferente. Mas como isso não é possível trocar de pele, não é possível trocar de histórias, mesmo que momentaneamente, para a psicanálise, para a teoria da psicanálise, é muito difícil, é quase impossível, da ordem do impossível, que eu me coloque totalmente no lugar deste outro. Apesar da palavra empatia, faz muito sentido de fato, e eu prefiro muito mais do que a palavra empatia, eu prefiro a palavra compaixão. Para a psicanálise é da ordem do impossível que eu tenha essa capacidade, essa habilidade de me colocar no lugar do outro. Porque a história que eu vivo, ou que eu vivi, ou a minha história é completamente diferente da história do outro, os pontos de vista são diferentes, o modo que eu sinto determinadas coisas, ou como os afetos me chegam até mim, são diferentes. Então, é muito complicado, ou da ordem do impossível mesmo, que eu tenha essa amplitude de desconsiderar parte da minha história para me colocar na história do outro, com o mesmo olhar ou o mesmo jeito de enxergar o mundo que aquela pessoa tem. E aí, o grande, talvez, paradigma que eu me coloco aqui, explicando que empatia para a psicanálise é da ordem do impossível, o grande paradigma é, então, como o trabalho do psicanalista se dá? Se ele não consegue, ou se não é possível para ninguém, não só para o analista, mas se não é possível nós nos colocarmos no lugar do outro, como que o psicanalista consegue trabalhar, então, ajudando, escutando justamente essas histórias tão diferentes da sua? O psicanalista, ele tem, e Lacan disse muito bem, uma frase muito emblemática da teoria lacaniana, que é que o analista é um sujeito suposto saber. E o que isso quer dizer? Que o analista é uma função, só é analista quando há análise, então só é analista aquela pessoa que está num setting analítico, por exemplo, mas o analista é aquele que supostamente sabe qual é aquela história que ele está ouvindo. Então, não é um lugar de certeza como esse que a empatia nos prega, de que eu preciso me colocar no lugar do outro. Para a psicanálise, essa concepção de um sujeito suposto saber é alguém ou uma função que supostamente se coloca neste lugar de ouvir sobre os afetos daquela pessoa que fala. E esse lugar de suposto, de não certeza, é justamente o combustível ou a capacidade ou a ética da psicanálise, que é quando não há certeza, o analista tem a humildade do saber todo. O analista nunca sabe exatamente o que vai acontecer numa sessão de análise.
Ele abre uma sessão de análise, ele recebe alguém semanalmente, ele está ali direcionando aquele tratamento, está direcionando o tratamento, mas não está direcionando o paciente, que sim, existe diferença. Apesar deste direcionamento, do manejo que a técnica prime enquanto tratamento, quando a sessão começa, nem o paciente sabe exatamente o que vai acontecer, muito menos o analista. É um lugar de surpresa para ambos. Por isso que eu digo que o trabalho é feito em pares. Aquele que fala com aquele que escuta. E é um trabalho de construção de sentido, muitas vezes, esse de não só de interpretação, mas também de devolução. O analista é esse que devolve, seja através de perguntas, seja através de apontamentos, de sublinhados que o analista vai fazendo durante aquela sessão, mas que também é surpresa, também é um lugar de supostamente ouvir daquela história, e é uma história que ela pode ser ouvida e repetida durante anos, mas que sempre tem um novo que aparece para ambos. Então, esse lugar de incertezas ou de surpresas é um lugar de suposto saber e que garante, se é que a gente pode chamar de garantia, mas que estimula, talvez seja uma palavra melhor, para que o analista não se torne como alguém que sabe de verdades absolutas, quando na verdade essa verdade absoluta não é possível de ser alcançada, mais uma vez, porque cada história é particular, única e totalmente subjetiva, diferente uma da outra. Então, meus caros, eu espero não só ter desmistificado um pouco sobre o que é empatia, mas ter estimulado para você também que sempre que você se coloca no lugar do outro, com boas intenções, né? A gente não está desconsiderando isso, mas que sempre que você tenta se colocar no lugar do outro, é sempre com um viés sobre o seu jeito de enxergar o mundo. Não é de um jeito neutro, totalmente imparcial, porque não dá, mais uma vez, para deletar a sua história pregressa para se colocar totalmente nesse lugar outro que não seja o seu. Então, eu prefiro a palavra compaixão nesse sentido. Se eu entendo que cada um tem a sua própria vivência, se cada um está experienciando a vida de um jeito próprio, que eu tenha então compaixão também, não só para com a minha própria história, mas também com a história do outro, para o momento do outro, para respeitar essa história do outro do mesmo jeito que eu respeito a minha própria história. É esse o meu recado para você. Eu espero que, apesar de polêmico, a proposta que eu fiz aqui de desmistificar essa palavra tão usada ultimamente tenha te provocado também reflexões importantes, não só sobre a sua história, mas também as histórias que você conhece. E é isso. A gente fica no próximo vídeo. Um beijo, não deixa de se inscrever, deixa o like se gostou e compartilha esse vídeo com a sua rede e com seus amigos e familiares. Esse canal, mais uma vez, tem um intuito não só de falar sobre psicanálise, mas sobretudo sobre bem-estar psíquico e emocional. Então a gente se vê no próximo episódio, na próxima semana, no próximo assunto. Um beijo.